Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Hoje, resumindo, o Salmo 147. Meus queridos, eu quero convidá-los a estar comigo, não deixar de ouvir, de pegar a Bíblia, acompanhar aquilo que eu tenho feito, sabe, aquilo que eu tenho resumido. E eu quero resumir hoje o Salmo 147 com vocês. Esse salmo ele tem 20 versículos. Olha, eu vou falar para vocês o seguinte. Quero, assim, trazer a sua lembrança, recordar com vocês. Quando você ouvir uma palavra, vai para a igreja, leva a sua Bíblia, confere aquilo que o pastor está lendo, o pregador, seja lá se é o pastor, se é um missionário, se é um presbítero, um homem de Deus, uma mulher de Deus, confira, leia, acompanhe a leitura. Não vai se deixar levar, sabe? Confira aquilo que eu falo aqui, você pega a Bíblia, leia lá, vê se é isso mesmo. Sabe por quê, irmãos? Nós podemos ser facilmente enganados, sabe? O inimigo das nossas almas, ele é astuto. Eu não estou querendo dizer que o seu pastor te engana ou que eu te engane, mas nós temos que ser prudentes, vigilantes. A Bíblia manda a gente vigiar e orar. Então, acompanhe a leitura, pegue o salmo, confira. E não só por isso, porque você vai todos os dias ter uma palavra para o seu dia, amém? Para a sua meditação. Então, nós vamos compartilhar hoje do Salmo 147. Nós vemos aqui o salmista exortando o povo de Israel a louvar ao Senhor por causa da sua bondade com as suas criaturas, né? E com o seu povo. E ele fala o que Israel deve fazer. Ele fala que eles devem louvar a Deus com a sua boca, que eles devem louvar a Deus com a música, com a sua música, cantar a Deus, acompanhados de instrumentos. Aqui ele fala de harpas, mas nós, nas nossas igrejas, hoje em dia, temos outros tipos de instrumentos também, que nós devemos estar, assim como Davi está falando aqui para o povo de Israel, nós somos hoje o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus e nós devemos louvá-lo com a nossa boca e com instrumentos, né? Pode ser instrumento de cordas, de sopro, um teclado, um piano, ou uma guitarra, um violão, amém, um tamborim. E por que Israel deve fazer isso? Ele está dizendo aqui, o salmista, ele vai falar sobre 4 motivos para que Deus seja louvado através de Israel e através do povo de Deus, e através de você e de mim também nos nossos tempos de agora. Ele fala que é por causa da sua obra com Israel. Ele fala que é por causa da sua obra com a natureza, por sua obra nos céus, por sua obra com os redimidos. E eu vou falar sobre cada uma delas. Ele começa dizendo assim, que Israel deve louvá-lo, adorá-lo, por sua obra com Israel. Ele fala que ele reconstrói Jerusalém, ele traz os exilados de volta, ele fortifica os portões e envia paz por toda a nação, que ele supre o melhor trigo para o alimento, ele dá as suas leis somente para Israel. E ele diz mais ainda, ele fala que Israel deve louvar, adorar ao Senhor por sua obra com a natureza. Ele fala que é ele que envia chuva para a grama, né? Para toda a plantação, é ele que alimenta os animais selvagens. Ele cria o controle e ele cria e controla o tempo, as estações. Ele fala sobre a neve, sobre o gelo, sobre a geada, sobre os ventos quentes da primavera. Ele fala que o gelo derrete ao contato e ao comando de Deus. E ele diz mais, irmãos, que é por que Israel e o povo de Deus deve adorar, louvar por sua obra nos céus. Ele conta e dá nome às estrelas, que ele tem poder absoluto sobre os céus. E, para finalizar, ele fala assim que Israel e todo o povo, e hoje nós, que somos o povo de Deus, o Israel de Deus, devemos adorá-lo por sua obra com os redimidos, com os salvos em Cristo.
Você é um redimido de Deus, assim como eu sou. Aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós já fomos redimidos pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da carne de Jesus que foi moída naquela cruz. Ele diz que é Ele que cura os de coração quebrantado e que sara as suas feridas. Eu quero ler esse versículo, ele fala assim, olha, no Salmo 147, que é o que nós estamos estudando, no versículo 3, ele diz, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas, amados. Isso é tremendo. Ele fala que é Ele que sustenta os humildes, no verso 6. Ele diz, o Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Ele fala que é Ele que rebaixa os ímpios, né? Ele se deleita naqueles que o honram e esperam em sua misericórdia. Isso está no verso 11, ele diz assim, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. Então ele fala no 12, exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião. É um chamado de Davi aqui para com o povo, de maneira geral, e para com Jerusalém, né? Ele está exortando, conclamando, chamando o povo de Israel a louvar o Senhor, por causa de toda a sua bondade, né? Com as suas criaturas, de maneira geral, aqui ele fala, né? Não é só criatura homem, animais dos campos, tudo que Deus criou, as aves dos céus, as plantações, tudo é para que louve a Deus. A própria natureza, amados, ela louva, ela glorifica, ela exalta a Deus. E o salmista fala aqui que nós devemos, como redimidos, salvos em Cristo, né? Adorá-lo também, porque ele se deleita naqueles que o honram e esperam na sua misericórdia. Você e eu devemos esperar sempre na bondade e na misericórdia de Deus. Fique com esse salmo, em nome de Jesus, amém? Tenha um bom dia, repasse, entre no canal, dê um joinha lá, em nome de Jesus, amém?